Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Vilso e falo diretamente do Convento Santa Clara, em Londrina, Paraná. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de janeiro, em nossas comunidades de fé, o terceiro domingo do tempo comum. As leituras propostas são: primeira leitura, Neemias capítulo 8, versículos de 2 ao 4a, 5 ao 6, 8 ao 10. O salmo conforme a versão grega, o salmo 18b, na versão hebraica, o salmo 19. Segunda leitura, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 ao 30. O Evangelho, capítulo 1, versículos de 1 ao 4, que é o prólogo, depois faz um salto e vai lá no capítulo 4, versículos 14 ao 21. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Assim diz o Evangelho. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos acontecimentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Penso que a mensagem central dessa nossa liturgia é o convite à centralidade da palavra de Deus em nossa vida. A Sagrada Escritura deve pautar o nosso agir. A nossa vida deve ser guiada e conduzida de acordo com o projeto de Deus, contido e muito bem definido no texto revelado, que nós denominamos Sagrada Escritura. Devemos agir assim, pois também foi este o modo de proceder de Jesus, que é a revelação por excelência do Pai. Veja, a primeira leitura diz que o sacerdote Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. A resposta do salmo vai ser: Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E o próprio salmo vai declarar: A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. E continua: Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. E a segunda leitura vai evidenciar que a centralidade da palavra de Deus em nossas vidas nos faz viver a unidade na diversidade. Se somos obedientes ao Espírito que inspirou o autor sagrado a escrever, nós também devemos guiar, pautar a nossa vida de acordo com este mesmo Espírito.
devemos ter uma vida que condiz com esse mesmo Espírito. O Evangelho, como vimos, narra que, além daquilo que motivou Lucas a colocar de modo organizado aquilo que muitos já antes havia tentado, ele apresenta a centralidade da palavra de Deus e Jesus como aquele que realiza com a sua vida ou na sua vida tal projeto. Nele se cumpriu a palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus não é apenas um escrito, uma letra sem vida, mas é um programa de vida. Nela contém o projeto de Deus para com o seu povo e que precisa tornar-se vida em nossas vidas. Veja como isso está muito bem salientado no texto do Evangelho. Lucas começa a dizer que aqueles que já tentaram escrever sobre a história dos acontecimentos descrevem como estes foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas acentua que as testemunhas oculares, ou seja, aqueles que conviveram com Jesus, não apenas foram espectadores passivos, mas foram ministros. O evangelista está acentuando que estes não apenas leram o texto, não foram apenas leitores, mas eles testemunharam por meio de sua vida o que estava escrito. Não é à toa que, no rito de ordenação de um diácono, é dito a ele: crê o que lês, ensina o que crês e vive o que ensinas. Essa também deve ser a nossa motivação. Essas palavras também devem ecoar em nossa vida. Depois, então, o evangelista descreve o itinerário percorrido por Jesus após o seu batismo. Veja, Jesus, depois de ter sido batizado e tentado pelo diabo no deserto, não cruza os braços. Mas podemos dizer que ele torna claro e público o seu plano de governo. Ele apresenta de modo concreto quem ele é. Ele é o Messias. E como ele vai agir? De que forma é o seu messianismo? E apresenta isso de modo muito concreto. E tudo aquilo que está então no texto também deve ser o nosso modo de agir. Todo aquele que é batizado, que tem o Espírito, deve agir deste modo. O projeto de Jesus Cristo é o projeto do Pai. O nosso projeto deve ser o projeto do Pai. Jesus toma para si, ou melhor, ele assume como programa de vida, ou ele mostra, evidencia que o seu messianismo é de acordo com o profeta Isaías. Por isso, a passagem do texto que nós ouvimos no Evangelho está contido no profeta Isaías, quase que na íntegra. Jesus sabia muito bem o que ele queria. Por isso, Lucas, então, acentua que ele abriu o livro. Ou melhor, ele desenrolou o livro. Na nossa tradução está abriu, porque é assim que fazemos, mas Jesus tinha nas suas mãos um manuscrito, então ele precisou desenrolar o livro, até encontrar a passagem. Ele não tirou a sorte, ele não fechou os olhos e disse: aonde eu abrir, eu vou ler. Não, ele não fez isso. Ele sabia muito bem o que ele queria dizer. Por isso, então, ele procurou. Ele foi desenrolando até encontrar. Por isso, essa expressão, ele achou, que indica que ele procurou. Foi desenrolando até encontrar. Falávamos que o evangelista apresenta, então, essa narrativa, de acordo lá com o profeta Isaías, quase que na íntegra. Por que quase que na íntegra? Porque quando nós vamos lá no profeta Isaías, no capítulo 61, onde está essa passagem,
Depois das expressões o ano da graça, tem uma parte que diz: um dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa passagem, não leu essa parte, nem deu continuidade ao texto. Podemos assim deduzir que Lucas acentua que Jesus revela a misericórdia de Deus. Jesus revela o rosto amoroso de Deus. A sua vida é a manifestação da graça de Deus. Assim, o seu itinerário é composto por ações concretas e que tornam evidente quem é Jesus. Jesus é o Messias. Foi consagrado com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Ele é o Messias. Jesus tem consciência de que ele é o Messias e manifesta isso na sinagoga. O ungido. Isso será melhor acentuado no final do texto. Anuncia a boa nova aos pobres. E por que aos pobres? Porque eles têm consciência de sua miséria, da sua fragilidade, da sua pequenez. Aqui refere-se aos materialmente pobres. Eles são receptivos para a boa nova da graça. Jesus não se considera enviado aos que acreditam que não precisam de ajuda, nem de quem os auxilie. Veja que em outra passagem Jesus vai deixar isso bem claro, ao dizer que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Ser pobre é reconhecer-se necessitado. Então é para estes que a mensagem de Jesus é notícia alegre. Quem tudo já tem, pode achar desnecessário Jesus em sua vida. Portanto, se fechando a graça, não que a graça lhe é negada, mas é a pessoa que se fecha à graça. Compreendemos isso também em outra passagem, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Porque aquele que tudo já tem, se fecha à graça de Deus. Não precisa dele. Portanto, não é a graça que é negada, mas é ele que se nega a graça. Foi enviado a proclamar a libertação aos cativos, aqueles que estão presos. Mesmo presos, em Cristo eles têm a liberdade. A liberdade como uma condição que transcende as grades. Em Jesus, ela vai ser livre. Livre daquilo que torna presa ou daquilo que levou a ser presa. Isso tanto no campo espiritual quanto no campo físico. Você talvez já teve a experiência de conviver com alguém que, estando preso lá, vive plenamente a sua liberdade. Ou alguém que está acometido de uma doença terminal e você conversando com ela, você percebe que ela está plenamente livre diante dessa sua realidade. E aos cegos, a recuperação da vista, para que possam contemplar com seus próprios olhos as maravilhas de Deus, que se realizam por meio de seu Filho. Recordamos que ser cego naquele contexto era um castigo de Deus. Ser cego era a mostra evidente de que a pessoa cometeu um pecado e, portanto, estava sendo castigado. E é castigado por isso mesmo, por não poder fazer a experiência de Deus que se revela na obra criada e principalmente no texto sagrado. Ou seja, por não poder ler a Torá. Agora, em Jesus, a Torá se realiza, pois ele veio dar pleno cumprimento a ela. Então, podemos ver toda a lei de Deus em Jesus, ela se realizando em Jesus. Então, em Jesus, nós temos a visão plena. Em Jesus, nós temos a visão plena. Estes podem ver, não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Veja, para exemplificar isso,
Paulo, quando fez a experiência de Jesus no caminho de Damasco, ele ficou cego. E todas as vezes que ele narra essa experiência, ele vai dizer: eu vi o Senhor. Diz o texto também para nós: para libertar os oprimidos. Novamente está acentuando uma questão social, pois Cristo está do lado dos fracos, dos enfraquecidos, e não dos que fazem ou tornam o ser humano fraco. Pois se assim não fosse, ele estaria do lado do poder satânico. Veja, o príncipe deste mundo é Satanás, e quem age como Satanás oprime. O pecado oprime, e quem oprime, peca. E por fim, proclamar um ano da graça do Senhor. É o mesmo que dizer, é o ano que o Senhor escolheu para manifestar a graça totalmente extraordinária da sua salvação. Tendo dito isso, ele fechou o livro e sentou-se, e todos esperavam que ele dissesse algo, ou pelo menos explicasse o porquê de não ter terminado a leitura. Era comum na sinagoga quem fazia a leitura, depois também alguém ali fazer a explicação. Penso eu que deve ter ficado um silêncio ensurdecedor quando Jesus faz isso. Pois, como diz o texto, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos que ali estavam sabiam que esse texto de Isaías é uma clara alusão ao Messias. E é por isso que a sua fala se torna ainda mais impactante para aqueles ouvintes. Como dizíamos, ao escolher esse texto, ele deixa bem claro quem ele é. Jesus apresenta o seu plano de ação, ou de que modo é o seu messianismo. O seu ministério será pautado por ações concretas, que evidenciam quem ele é. Dizíamos também que a liturgia da palavra é um convite à centralidade desta mesma palavra em nossas vidas. Ela deve ocupar um lugar central, pois se assim o fizermos, com certeza teremos claro qual é o projeto que o Pai quer que realizemos, assim como aconteceu com Jesus. Jesus teve claro o projeto do Pai em sua vida a partir da escuta atenta da palavra de Deus. Que a liturgia deste final de semana nos ajude a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.